Apoio Célula Mater, Laboratório de Análises Clínicas, Clínica Multimagem, Doutora Rose Marques. Está começando mais um programa Pedro Filete pela Santa Cecília TV. Sempre um prazer ter você, sua audiência, fico muito feliz. Hoje eu estou aqui com o Dr. Marcos Alonso, um cara que é um amigo, um grande profissional, um profissional de grande relevância aqui na nossa região, no Brasil todo, na verdade. Tem um trabalho maravilhoso, tirou meus óculos com a cirurgia refrativa, então já era fã dele antes, que era amigo do meu pai. Depois que tirou meus óculos, eu fiquei suspeito para falar, entendeu? Obrigado por estar me recebendo aqui na Unilaser, que está seguindo todas as recomendações, né? Isso é importante, eu vi as cadeiras separadas, álcool gel, então, seguindo todos os protocolos da OMS. É a Unilaser no novo normal, né, Pedrinho? Todo mundo se adaptando. Se você falasse há um ano atrás que a gente ia passar quase 6 meses pelo que a gente está passando, ninguém acreditaria, né? Então, dizia que todo brasileiro era técnico de futebol, hoje todo brasileiro entende tudo de vírus e epidemiologia. Está fazendo o máximo porque a vida segue para que a gente possa voltar a atender. O número de pacientes é muito grande, tem uma série de doenças que o tratamento foi represado ou interrompido. E agora a vida vai começando aos pouquinhos a normalizar. E a gente segue todas as regulamentações da vigilância sanitária para poder atender, oferecer saúde com segurança para os pacientes da gente. Impressionante, né, doutora? Essa área da saúde não pode parar, né? Em nenhum momento a saúde tem que continuar, né? Essa área é uma área muito importante, né? Como outras áreas também, mas tem que ter saúde sempre, né? A pessoa sempre vai ficar doente, sempre vai ter outras enfermidades, então é importante pra caramba os profissionais médicos, né? Todos os essas pessoas na área de saúde estarem na linha de frente combatendo as outras enfermidades. Essa é a grande preocupação do mundo, né? Porque como é uma doença nova que pegou todo mundo desprevenido, mesmo a Organização Mundial de Saúde tem dificuldade de traçar o que seria melhor. As ideias dos isolamentos sociais nunca foi feito mundialmente durante um período tão grande. Então a gente está começando a sentir os efeitos das coisas que a gente parou de fazer também. Quer dizer, não existe saúde sem economia, não existe saúde sem tratar doença crônica, né? Tem muito paciente que não pode esperar um período mais longo de pandemia. No primeiro momento a gente passou a tratar só das urgências e de emergências, que era o bom senso. A literatura ainda é pequena a respeito, mas a ideia global era tirar pessoas de circulação, para preparar o sistema para a pandemia, para os casos graves. E agora a gente tem que começar a voltar e tratar os pacientes crônicos e voltar devagarzinho ao novo normal. Nós temos muitos pacientes diabéticos, nós temos muito paciente com glaucoma, nós temos um número enorme de pós-operatórios. Teve muita gente que a gente operou um olho antes da pandemia e deixamos para operar o outro olho depois da pandemia. Aos pouquinhos a gente vai filtrando e selecionando aqueles pacientes que ainda são alto grupo de risco, os pacientes mais velhos. Se forem doenças que a gente possa adiar ainda tratamento, a gente está adiando. Mas devagarzinho o bom senso e a medicina e a ciência vai prevalecendo e a gente vai se adequando. Quer dizer, hoje o novo normal é ter a sua máscara, seu álcool gel, higienizar a sala um número infinito de vezes entre os pacientes, medir a temperatura dos pacientes. Entrou para a rotina da gente uma nova doença.
A gente espera que, como todo vírus, ele tenha um ciclo finito. A gente espera, eu sou um otimista, que um ciclo de vacinação chegue para o mundo. A gente está rezando para essa vacina sair e dar tudo certo, né? Torcendo para que a gente consiga vacinar. As notícias que a gente tem sobre as vacinas são interessantes, só que a gente tem que imaginar que são quase 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Então a gente precisa que a vacina consiga ter a capilaridade de chegar em todos os rincões do mundo para todas as pessoas o mais rápido possível. Enquanto isso não acontece, a gente vai convivendo com essa doença nova que veio para ficar, para entrar no calendário. Espero que um dia a gente possa rir disso e contar daqui 10 anos. Pô, lembra aquele ano que a gente tinha que sair de máscara, lavar a mão com álcool gel? Eu acho que a gente vai ficar pro resto da vida cumprimentando as pessoas com o cotovelo. Acho que vai virar moda. Costumamos assim agora, né? Eu não dou um abraço no meu pai faz 6 meses. Quer dizer, é para o bem deles. Hoje não abraçar é um gesto de amor, né? Vamos lá, eu sou um otimista. A gente vai passar por isso aí e a vida vai normalizar. A capacidade da ciência é maior do que estudo. E às vezes eu escuto as pessoas falando assim: puxa, mas o povo não ajuda. Não é isso, gente. É que o ser humano não foi feito para viver isolado. Entendam isso. Não, o brasileiro não ajuda. Não é o brasileiro. Você vai ver países que têm tradição de ser. Comportamento humano, né, doutor? É o comportamento do ser humano. Não é quando a gente ia no zoológico, era pequenininho, o cara falava: pobrezinho do tigre, tá sozinho na jaula e adoeceu e morreu. É a mesma coisa. Se você isola as pessoas do convívio, o ser humano ele depende do contato com outros seres humanos. As pessoas se entristecem, tem um limite. Às vezes, quando você vê as pessoas na rua, minha filha fala: ai, pai, as pessoas não ajudam, estão saindo na rua. Eu falei: filha, faz parte da coisa bonita que é o ser humano, que é essa caixinha de coisas. Às vezes é razão, às vezes é emoção, e de vez em quando a emoção fala mais alto. Então a gente pede para as pessoas não se exponham desnecessariamente, mas eu entendo como natural que de vez em quando as pessoas precisem de um pouco de contato com o meio externo e com outros seres humanos para manter a sanidade, né? Doutor, vamos entrar um pouco na área oftalmológica, né? Vamos lá. A gente já falou um pouco de tudo, eu quero entrar agora na onde o senhor é craque, né? Que todo mundo sabe do teu trabalho aqui na região, né? Qual que é a importância para a oftalmologia para as crianças, né? Eu acho que eu já vi muitos casos de crianças na escola que não iam bem, e aí brigavam com a criança, falavam: nossa, você não vai bem, não vai bem, e a criança não estava enxergando o que estava sendo escrito na lousa. Então, às vezes, acontece muito esse problema, doutor? Muito, até hoje acontece muito. A gente tem quase uma subespecialidade, que é oftalmopediatria. A maioria das crianças tem que ser vista num primeiro momento, assim que nascem. Essas crianças fazem um pequeno teste do olhinho para ver se tem reflexo vermelho de fundo. É o primeiro contato da criança com a oftalmologia, no minuto que nasce. Depois a gente passa por essas crianças quando elas ainda são pré-escolares para fazer um exame básico. A maioria desses exames são feitos ainda na rede escolar, pública e privada. E hoje a gente está tendo um problema que é a miopização dos menores, porque como as crianças estão sendo educadas na nova ordem digital, essas crianças elas passam por estímulo de tablet, terminal de computador, tela de celular, de cristal líquido. Então a gente está tendo toda uma geração de crianças muito mais míopes do que foram em outras gerações. A gente está tendo que lidar com isso. Então é importante sim trazer as crianças na idade pré-escolar. As doenças seguem uma hereditariedade, mas agora a gente mudou. Quer dizer, o que minha filha teve na escola é muito diferente do que eu tive, com uma geração de diferença. Eu fui conhecer um celular e um tablet nos anos 90. Eles já foram praticamente alfabetizados digitalmente. Uma geração diferente, né, doutor? É uma geração diferente, então a gente vai acabar pagando um preço por isso. E essa geração vai ser, com certeza, estatisticamente, muito mais míopes do que na geração que a precedeu. Nossa, isso é uma coisa séria, né, doutor? É uma coisa muito interessante, porque assim, eu posso estar falando isso para vocês e parece que é uma coisa pequena, mas tem gente no mundo fazendo uma análise financeira de quantos milhões de pessoas a mais nós vamos ter por geração de míopes. O que significa milhões de óculos, milhões de consultas, milhões de lentes de contato, milhões de dólares em cirurgia. Isso tem um impacto financeiro da sinistralidade, da saúde de uma comunidade. Então, com certeza, cada geração vai vir mais míope e a gente vai ter que saber lidar com isso, cada vez de uma forma mais precoce.
Você como um especialista, né, um cara que entende muito, qual que é a dica para a população com os principais cuidados que nós devemos ter com nossos olhos, né? Os principais, assim, os mais básicos e os principais que a gente deve tomar para evitar doenças futuras. A primeira coisa que é interessante, que não é ligada diretamente aos olhos, é uma boa dieta. Quer dizer, aquela história da dieta mediterrânea, de uma boa dieta, ainda é a base de tudo. Se eu pudesse juntar isso, o fato de não aderir ao tabagismo. Porque a gente tem algumas doenças que a gente pode controlar, outras não. Então, você nascer com uma tendência para ter uma doença é hereditariedade, não há o que fazer. Agora, você adquirir um hábito, um vício que vai piorar a sua estatística, daí também é burrice. Cigarro atrapalha muito. E a bebida Muito. atrapalha ou não? A bebida atrapalha menos do que o cigarro e, dependendo da bebida, se consumida com moderação, pode ser até vista por alguns entusiastas como um antioxidante, que é o caso de pequenas doses de vinho ou cerveja, né? E que a gente leva isso. Ufa, brincadeira, brincadeira. A segunda coisa é fazer uma consulta pré-escolar. Você deve levar o seu filho a uma consulta antes dele ingressar na escola formalmente, para que a gente possa fazer uma primeira análise, se ele vai precisar de óculos ou não. E sim, é muito importante para quem tem mais do que 40 anos manter uma consulta anual. Nós estamos numa cidade em que a gente tem vários grupos de oftalmologistas de alta qualidade. Aqui a competição é alto nível na cidade, por isso que tem tanta gente boa por aqui. E a gente tentar fazer uma consulta pelo menos anual para gerações com mais de 40 anos, antes da gente ter catarata e antes da gente ter essas evoluções, essas doenças do fundo de olho, como a degeneração macular, que é uma doença que me preocupa aqui em Santos, porque a gente tem muita gente da terceira idade em Santos. Então, talvez tendo bons hábitos e na infância, você possa ter menos pessoas doentes daqui 20, 30 anos. A dieta é interessante, né? Quando eu formulei essa pergunta, achei que você ia falar lavar bem os olhos, olha as minhas ideias, né, na minha cabeça. A gente que é leigo não entende muito, a dieta é uma coisa que influencia, não fumar. Muito, muito a dieta. Quer dizer, infelizmente agora o mundo é o que cerca a gente, é o do que a gente vive. Quer dizer, é um mix de uma dieta ruim, é um mix de ser criado num ambiente digital, é um mix da gente adiar as consultas, né? A pandemia mostrou muito bem isso. Está todo mundo trabalhando em home office, está todo mundo na frente de um terminal de computador, e assim que você desliga o seu terminal de computador, você está no seu celular. Quem trabalha com vendas está vendendo pelo celular, o professor está fazendo aula com o tablet. Nunca a visão foi tão importante. Infelizmente, quando a gente lida com coisas online, estamos falando da visão de perto. Por isso que essa geração acaba ficando míope, porque eles usam só a visão de perto. A gente está estimulando muito pouco a visão dessas crianças, desses jovens, em olhar o infinito. Eles têm muito pouca atividade outdoor, né? Como a minha geração tinha. Era muito comum a gente jogar bola na praia, jogar taco na rua, brincar com os amigos na rua. Hoje, por uma série de coisas, o trânsito não deixa, a violência não deixa, então a gente acaba ficando confinado e as atividades lúdicas são digitais também. Meia culpa. Quem é que nunca, num restaurante, quando o filho estava agitado, pequenininho, tirou o celular da bolsa e falou: "Tó, filho, fica aqui no celular. Acalma um pouquinho, vê o videozinho aqui, para ver se você dá uma acalmada." Isso faz parte do nosso mundo, né? Vamos falar muito dessa geração nova, geração que fica na frente dos tablets, dos celulares, né? A gente vai para um breve comercial, o papo tá muito bom. Vamos para um intervalinho, fica aí comigo, não vai embora não, pelo amor de Deus. No segundo bloco vai ser bem legal o programa, vamos falar um bate-bola com o doutor. Valeu, vamos para um breve comercial e a gente já volta. Há mais de 25 anos, o Célula Mater promove a saúde com alta precisão de resultados em toda a Baixada Santista. São mais de 100 exames disponíveis, com resultados em até 24 horas. Laboratório Célula Mater, investindo em tecnologia em benefício da vida.
Voltamos com o segundo bloco do programa Pedro Flash. Estou com o Dr. Marcos Alonso aqui, oftalmologista, de grande importância na região, no Brasil, né? Um cara que não preciso nem comentar muito, amigo do meu pai, meu amigo, gente finíssima. Estou aqui na Unilaser, seguindo todas as recomendações da OMS. É bonito de ver, viu, o pessoal seguindo à risca as orientações, né? Cumpridora das leis mesmo, isso que é legal, né? Isso é muito show de bola. Bom, eu falei que a gente ia fazer um bate-bola sobre alguns assuntos que o pessoal até da internet me perguntou, ó. Clima seco atrapalha os olhos? Muito. O clima seco é inimigo da boa visão. O clima seco agravado pelas grandes cidades que têm dificuldade de dispersão de poluente agrava mais ainda. É muito comum quando você vai para São Paulo e às vezes no inverno, ou quando a gente tem a famosa inversão térmica que diminui o espaço para que esses poluentes sejam diluídos, as pessoas sentem muito mais. Junte-se a isso os ambientes climatizados que a gente vive. A gente acorda no ar-condicionado, entra no carro no ar-condicionado, vai no trabalho no ar-condicionado. Então, o olho seco é um problema. A gente tem uma capacidade de produzir lágrima. Essa capacidade ela é muito dinâmica. Quando o olho fica seco, a gente produz um pouco mais. Essa lágrima, ela tem um papel fundamental, inclusive de defesa do olho. Quando a gente é jovem, a gente produz lágrima com mais facilidade. Os pacientes mais velhos não produzem tão bem assim. A gente tem algumas exceções. Às vezes, alguns pacientes com menos hormônio, principalmente as mulheres no climatério, têm olho mais seco. Os fumantes têm olho mais seco. Transitoriamente, os usuários de lente de contato e as pessoas que foram operadas de cirurgia de miopia, astigmatismo e hipermetropia também podem ter olho mais seco. Então, para esses pacientes é interessante suplementar com o famoso colírio de lágrima artificial. Se você não tiver o colírio, a gente pode parar um pouquinho para cada hora de leitura, uns 2 ou 3 minutos, e aí você pode pegar um pouquinho de água no bebedouro e tudo mais, e umedecer um pouquinho a visão, que vai te dar uma sensação de conforto. Mas é muito comum, quem trabalha em São Paulo, em lugares que são muito secos, experimente ir para Brasília, fazer um curso, ficar uma semana em Brasília, que o clima é muito seco, ou quem já teve experiência de ir para algum deserto, para o deserto do Atacama, ou sair fora do Brasil, e aí você vê que quando a umidade relativa despenca, o conforto diminui demais, e a gente tem que acabar piscando mais vezes para espalhar um pouquinho da lágrima. Isso aí causa desconforto. A lágrima artificial resolve. A gente tem algumas pequenas dicas que podem aumentar a produção de lágrima. Ômega 3, óleo de linhaça, se consumidos, podem ajudar. E lavar o rosto com a espuma do shampoo neutro, shampoozinho de bebê. Ele também pode ajudar a produzir uma gordura boa para a lágrima. Qual que é o ômega 3, doutor? Qual que é o ômega 3? É que tem o ômega 3 tradicional do óleo de fígado de bacalhau, mas também tem o ômega 3 que a gente encontra na linhaça, que também não deixa gosto nem hálito ruim. É importante formar uma película de gordura que fique em cima da lágrima para que a lágrima não evapore. O segredo da lágrima é ter uma mistura de uma parte aquosa, que é a lágrima em si, uma parte proteica, que são as enzimas que nos protegem, e uma parte gordurosa, que impede que a lágrima evapore rapidamente. Interessante. Doutor, às vezes as pessoas ficam com o olho seco, né, ou tem outros problemas e acabam indo na farmácia mais próxima. Então, você falou que o brasileiro, ele é um pouco técnico de futebol, né? O brasileiro também é um pouco médico, é um pouco pai de santo, porque ele tem algum problema, ele fala, médico? Não. Vou na farmácia. Pô, o cara estudou 5 anos só, 6 anos só, eu vou na farmácia que vai resolver. E aí o cara vai na farmácia e compra um colírio. Qual que é o perigo de ele estar comprando um colírio sem receita, né, sem uma orientação médica, que tem bem mais conhecimento, né, do que eu, qualquer pessoa, para receitar? Pedrinho, por sorte, a legislação bloqueia a venda de boa parte das drogas sem receita. Se você precisar ir numa farmácia e não puder passar por uma consulta, o que eu recomendo você comprar é uma lágrima artificial. Isso você pode comprar na farmácia. Em muitos lugares do mundo você encontra. É comum você viajar para os Estados Unidos e entrar naquelas grandes redes, Walgreens e tudo mais, e você encontrar colírios de lágrima artificial, que são análogos da lágrima, porque ele mal não vai te fazer. Então isso você pode comprar até você conseguir marcar a sua consulta. Mais do que isso, eu não gosto. E hoje é muito comum as pessoas ficarem pedindo coisas para a gente pelo WhatsApp, pelo telefone. Então, o máximo que a gente prescreve é uma lágrima artificial até poder examinar ele. Então, da lágrima artificial, vai.
Mais do que isso, eu realmente não recomendo comprar sem a gente ter examinado antes de prescrever. Pode ter complicações, né, doutor? Bom, você falou dessa geração, né, a geração nova, né, a minha geração, né, que a gente fica muito tempo em frente a tablet, a celular, a computador, né? Nossa, a gente trabalha com isso hoje em dia, né? O celular é uma fonte para mim, por exemplo, de trabalho, né? Eu gravo minhas marcas, né, divulgo meus parceiros pelo celular. E quais são os perigos disso? Quais são as precauções que a gente deve tomar para não gerar um problema futuro, né? Pode dar o puxão de orelha, é hora do puxão de orelha, doutor. Você sabe que todo dia as mães perguntam para mim, existe alguma coisa comprovando que o celular faz mal, ou o computador faça mal? Na verdade, a gente ainda não tem uma literatura dizendo que vá adoecer o olho por isso. Mas o olho fica mais seco, quanto mais tempo a gente fica trabalhando online, a gente pisca menos. Os jovens têm essa tendência miopizante que é muito importante. Então a gente vai se adaptando. Hoje não existe profissão que te coloque longe de um terminal de computador. O que a gente acaba sugerindo é que você trabalhe num ambiente que seja confortável, que você tenha um monitor de um tamanho compatível com o número de horas que você vai ficar, que você tenha uma certa ergonomia, que a posição da sua cadeira fique compatível com a distância que você vai ficar do seu monitor. Qual a distância mais ou menos recomendada do monitor, assim, do celular? Uma distância média seria 33 centímetros. E a maioria dos óculos, inclusive, são feitos para essa distância. Muda um pouquinho pelas características do ser humano. A gente tem algumas pessoas que são mais altas, têm o braço mais comprido, mas na média essa distância resolveria bem. Uma outra grande dica talvez seja dar pequenos breaks durante as suas horas de trabalho, só para que você dê uma descansadinha, 1 minuto a cada hora e meia de trabalho, para que você possa desviar a atenção do computador e manter o olho piscando normal, porque isso vai fazer diferença e vai te trazer conforto. Hoje não é incomum você começar a editar uma matéria sua à meia-noite, quando você vê 4h30 da manhã, você está 5 horas na frente do computador, o tempo voou e você não percebeu, e você está quase 5 horas sentado direto, sem pingar o colírio, na frente do terminal. Então a gente vai ter que se adaptar, já que a gente vai trabalhar para o resto da vida na frente de um terminal, a ter pequenos breaks. Isso é muito saudável, viu? Não só para a vista, mas eu acho que para a cabeça da gente também, viu? Eu já tenho uma limitação, a geração de vocês vai mais. Eu vejo minha filha, ela começa a ter aula de manhã, assiste aula online. Se eu quiser chamar ela para almoçar, eu tenho que mandar um SMS, senão ela não sai do computador. Então, se a gente não de vez em quando fala, ei, pare um pouco, vá lá descansar um pouquinho, eles ficam 12 horas direto online. Facilidade, né? Com facilidade. Com facilidade. Agora, quando a gente fica mais velho, essa facilidade vai embora. Aqui, ó. Depois de mais velho, a vista cansada vem e a gente começa a ter muito mais dificuldade em fazer essa transição do longe para o perto. Vocês jovens, vocês são multimídia, você consegue enxergar a televisão que está longe, e vamos chamar de longe qualquer coisa longe do alcance da minha mão, ao mesmo tempo você está com o celular na mão, você está acompanhando 2 mídias ao mesmo tempo. Essa transição do longe para perto eu já não consigo fazer com facilidade. Eu preciso do óculos para me ajudar, e boa parte das pessoas com mais de 40 anos vai fazer isso. Então, se a gente não se adaptar bem, a gente vai começar a ler menos letras por hora e o desempenho no trabalho cai. Então, a gente tem que se adaptar e ter uma sala confortável e que as coisas estejam dentro da mais facilidade possível de eu trabalhar. Eu não faço mais as duas coisas ao mesmo tempo. Se eu vou ver de perto, é de perto. Se eu vou ver de longe, é de longe. Acabou a alegria. Eu não sou mais multimídia. Eu sou ou longe ou perto. E a leitura com pouca luz, doutora, também atrapalha? Não é desejável, não é interessante. Quando a gente é jovem, a gente consegue fazer qualquer coisa, porque a capacidade do jovem é tremenda de conseguir ler, mesmo com quantidade menor de luz, mas não é interessante. Você tem que ler com uma luz suficiente. Eu me lembro na época que a gente teve que trocar as lâmpadas por causa de consumo de energia, que era uma queixa recorrente dos pacientes. Eles foram mudando e diminuindo a quantidade de lux dentro da casa e tinham mais dificuldade. Hoje as pessoas estão começando a ler já no display de cristal líquido, que ele tem uma capacidade de gerar luz própria. Então isso já não está tão importante como era antes. Eu não vejo mais tanto jovem lendo livro. O pessoal lê Kindle, e são coisas que eles podem ler direto no computador. Então vocês têm mais facilidade de regular luz, contraste, a tecnologia está a favor de vocês. Mas a ideia é você conseguir ler com um mínimo de bom senso de luminosidade, né? Aquela coisa que você via no avião, o cara a noite inteira com aquela luzinha tentando ler um livro, não faz nenhum sentido, né? Que é tortura na leitura.
Doutor, outro assunto também que é polêmico é óculos de grau falso e óculos de sol, né? Que as pessoas compram. O de grau é aquele que a gente vai na loja de R$1, né? Aquela vendinha. Ó, 4 graus, 5 graus, 2 graus, tem tudo ali, resolvido. É muito comum, né? Quer dizer, no Brasil a gente tem uma política mais restritiva, mas, por exemplo, o americano ele é muito liberal com o óculos de grau pré-pronto. Eles consideram que é um quebra-galho, que você pode ir lá comprar um óculos pré-pronto até que você passe numa consulta de óculos. A gente aqui não comunga dessa ideia, você tem que ter uma receita do óculos, mas eu acho interessante esse sistema que eles têm, de você poder prover num intervalo até você conseguir uma consulta, você compra um óculos de um grau aproximado até você passar por consulta. O estrago do óculos de sol é mais perigoso, porque um óculos de sol de baixa qualidade é um problema. Porque a partir do momento que eu estou sem óculos e a luz ultravioleta vem na minha direção, a minha pupila fecha e bloqueia a luz ultravioleta. Se eu coloco o óculos de sol no olho, a minha pupila vai dilatar e vai deixar entrar luz para dentro. Então, nesse momento, eu preciso de boa procedência. Então, a gente fala para todo mundo. Hoje, com o Google, é até fácil de você clicar e você conseguir descobrir se aquele óculos é de boa procedência ou não. É um mundo novo para mim. Eu, quando era pequeno, falso era falso. Agora o pessoal chama de réplica. Eu acho estranho. Para mim, réplica é falso. Réplica é um pouquinho melhor, entendeu? Réplica é uma falsificação de boa qualidade. Isso não entra na minha cabeça. Réplica é falsificado. Réplica é falso também, tá certo, tá certo. Ah, não, doutor, mas eu comprei uma réplica. É bom para você, mas assim, mas é falso. É falso da mesma forma, não é original. Nenhum controle de qualidade do Estado, das instituições nas réplicas e nos falsos. Não faz sentido. Então a ideia é, você vai comprar roupa, você vai numa loja de roupa. Você vai comprar óculos, você vai numa loja de óculos. Procure comprar em boas óticas que têm procedência, porque as óticas são fiscalizadas. Aí a chance de você estar comprando um produto 100% bom é muito maior. Como vai rápido a nossa entrevista? Doutor, rapidamente, faz um convite para o pessoal de casa conhecer a Unilaser, né? Vocês trabalham com alta tecnologia, os melhores aparelhos, né? Profissionais super capacitados, pessoas que dedicaram a vida à medicina. Então, eu acho que isso é muito importante estar ressaltando. Santos é uma cidade privilegiada, a gente tem um número gigante de clínicas de altíssimo nível, a gente disputa aqui com os nossos concorrentes que são muito competentes, a gente tem para oferecer tudo de bom que qualquer excelente clínica tem no mercado, e a diferença eu acho que é gostar do que faz. Eu venho para cá todo dia, eu passo muito mais tempo aqui do que na minha casa, então vem aqui que é minha casa. Show de bola, doutor. Muito bom, muito bom. E ele é um cara muito alegre, né? Quem conhece ele sabe que é uma pessoa do bem realmente, um ótimo profissional, uma pessoa que dedicou a vida à medicina, né? E ajudar as outras pessoas. Então, eu acho que isso é muito importante. Doutor, obrigado, viu, por me receber. Eu sei que seu tempo vale ouro. Imagina, um abração. Você tá me engordando, que eu fico vendo as coisas que você publica de hambúrguer e sushi, não sei o quê. Daqui a pouquinho eu quero ver, não tem mais roupa pra mim. A gente tem que marcar um jantar junto. Assim que a pandemia acabar, a gente vai marcar alguma coisa. É só dar a data que eu estarei lá. Obrigado, gente. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, gente, por estar me assistindo. Fico feliz com a audiência de vocês. É sempre uma alegria estar na sua casa e uma honra enorme poder contar com essa audiência. Obrigado mesmo. Fique com a extensa programação da Santa Cecília TV. E venha conhecer o Unilaser também, que tá show de bola aqui, viu? Valeu! Há mais de 25 anos, o Célula Mater promove a saúde com alta precisão de resultados em toda a Baixada Santista. São mais de 100 exames disponíveis, com resultados em até 24 horas. Laboratório Célula Mater, investindo em tecnologia em benefício da vida.